Hoje eu serei uma hater profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrose, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim trazer a lista dos piores livros que eu li esse ano. Foram um total de 90 leituras que eu fiz, e aí dessas 90 leituras eu separei uma lista de 10 livros pra falar aqui hoje com vocês. E esse ano eles vão estar ranqueados também, tá? Vai estar em ordem do menos pior pro pior dos piores. Começando com o meu 10º lugar, que é A Vegetariana, da Han Kang. Olha, essa autora é uma grande diva, não é por acaso que ela ganhou o Nobel de Literatura do ano passado, não é mesmo? O outro livro dela que eu li esse ano vai entrar na minha lista de melhores leituras do ano. Então, assim, o problema não foi a autora aqui, o problema foi a experiência de leitura. Eu não suportei ter que estar na mente das pessoas que estavam contando essa história. E assim, não é um spoiler, mas é só pra entender um pouquinho melhor do que se trata. É uma história sul-coreana sobre uma mulher que decide parar de comer carne. Só que você não acompanha essa mulher que parou de comer carne, você acompanha as pessoas ao redor dela. E aí as duas perspectivas iniciais foram horríveis. São 3, tá? E as duas primeiras foram tenebrosas, traumatizantes, não consegui abraçar. Eu entendi o que ela queria fazer nessa história, eu entendi o que ela queria abordar, mas eu não consegui gostar da experiência. Infelizmente. Em um lugar eu coloquei um livro que tinha lançado no ano passado e eu consegui o e-book ou o audiobook, não lembro, e eu tava muito interessada, que é This Book Will Bury Me, da Ashley Winstead. Eu já tinha lido um outro livro dela, eu tinha gostado, eu gostei da vibe do suspense que ela escrevia, e aí eu fiquei super intrigada em ler esse daqui. Só que a história tava muito com uma voz jovem adulta, a personagem principal era uma chata, eu não consegui abraçar quem ela era, as características dela, tava um saco. É basicamente um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que ainda estava acontecendo e não tinha sido levado ao júri, né? Não tinha sido julgado ainda. E aí ela pega toda essa maçaroca do que estava ainda acontecendo e faz a história praticamente igual, e não foi exatamente vendido como se fosse uma versão ficcionalizada dessa história, entendeu? Não menciona isso, só que muita gente percebeu. E aí, assim, me deixou com uma sensação meio estranha, sabe? Aqui eu dei 2 estrelas porque tinha partes até interessantes, ela escreve bem, só que o resto não me sentou bem. Daí, em 8º lugar, temos ela, Freida McFadden, com O Acidente. Só vou deixar um aviso aqui porque ela vai aparecer mais vezes aqui na minha lista. Infelizmente, ela não consegue fazer um livro que funcione pra mim. Eu tenho um ranço absurdo da maioria das obras dela e os meus problemas com ela são diversos. São vários. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre ela, as coisas que ela escreve, como que ela escreve, enfim. Mas essa aqui é a história de uma mulher que tá grávida, mas aí ela engravidou de uma pessoa bosta, e aí ela tá indo pra casa do irmão dela, e aí ela acaba sofrendo um acidente, e aí um carinha estranho salva ela, leva pra casa dele, mora ele e a mulher, e aí ela fica presa lá. Porque aquele casal é doidinho das ideias. Só que assim, essa personagem principal conseguiu ser mais burra que todas as outras personagens que essa autora escreveu já. E ó que é difícil comparar, entendeu? Porque ela sempre escreve uma personagem principal meio burrinha, meio tonha. E esse aqui, pra mim, foi o epítome. Nossa senhora, assim, eu não achei toda a história do suspense tão ruim quanto outros livros que eu li dela. Eu gostei de vários elementos, eu achei interessante, estava entretida, só que é objetivamente ruim. A escrita não é boa e eu tô pegando um ranço das histórias dela, porque em todas as histórias envolvem uma mulher sendo despirocada das ideias e fazendo coisa ruim. Às vezes envolve a reviravolta, às vezes não envolve a reviravolta, às vezes envolve a personagem principal, às vezes não envolve essa personagem principal. E aí aqui temos também uma que é a mulher do casal lá que salva ela. O cara era um tonhão, a menina uma burra, os outros personagens chatos, quase não tinha outro personagem. Ai, nossa, eu passei um pouquinho de raiva. Daí, em 7º lugar, As Musas, do Alex Michelides. Quando eu li A Paciente Silenciosa dele, eu amei, tenho até aqui, porque eu acho muito bom, amava. Aí eu li um 2º livro dele, que foi A Fúria. Achei muito básico, muito qualquer coisa, nem lembro direito o que era. Não era péssimo, mas também não era bom. E aí, eu peguei esse pra ler. Só que é o que eu mais ouvi falar que era ruim. Não era o que eu pensava até pelo menos 60% da história. Eu até estava intrigada, tinham elementos legais, eu não acho a escrita dele de toda ruim, acho que ele construiu uma personagem meio chatinha, sim, mas não foi a pior personagem que eu já vi na minha vida. Só que aí veio as reviravoltas no final.
e fez eu odiar a leitura no final. Ele tava indo assim, ó. Ah, não sei o que, não era alto demais, mas tava indo. Aí chegou lá nas reviravoltas finais, despencou. Achei de muito mau gosto o que ele colocou lá como reviravolta final, não gostei. Se você não sabe do que se trata essa história, é sobre uma mulher que perdeu o marido não tem tanto tempo, e aí ela cuida de uma prima dela, uma filha de uma não sei quem dela, né, como se fosse a filha dela, que tá na faculdade, e aí acontece uma morte naquela faculdade, e aí ela fica com aquele hiperfoco num professor de literatura grega? Romana? Não lembro do que era, acho que era grega. E aí esse professor, ele tinha um culto, assim, de meninas seguidoras que usavam roupas bizarras. E aí ela fica fixada nessa história, ela quer descobrir o que aconteceu e ela acha que esse professor tá envolvido e nananana. Enfim, tinha tudo pra ser um novo livro que eu amasse, que tinha essa vibe meio Dark Academia, mas acabou entregando aquele gostinho ruim, assim, que fica na boca, sabe? Depois de tomar um remédio. Enfim, em sexto lugar está um suspense que saiu ano passado, eu consegui o e-book desse livro, estava super interessada, que é Whispers of Dead Girls, da Marlee Bush. Ai, grande decepção esse livro, muito ruinzinho, qualquer coisa, a escrita não é das melhores, começou a atacar um monte de reviravolta lá na reta final, que não fazia sentido, achei fraco, pra mim várias coisas que saíram ali enfraqueceram a história, que já estava numa corda bamba, ela não estava muito boa assim, ela estava penando muito, tinha até uma coisa ou outra interessante, mas tava fazendo muita coisa errada, e aí no final descaralhou tudo. E eu nem lembro direito do que era essa história, eu acho que era de uma mulher que perdeu a irmã há muito tempo atrás, na época que elas estavam na escola ainda, ela ainda tem os traumas, que não tratou nada, e aí ela é uma professora, ela acabou precisando voltar para a cidade natal dela, começa a dar aula naquele lugar que ela e a irmã estudaram, etc, etc. Tem um carinha lá super legal que depois ela começa a desconfiar, e aí tem um outro professor que não sei o que lá, e aí tem uma menina que ela quer ajudar a cuidar. Eu acho que tem vários outros livros que abordam temas similares que conseguem ser bem melhor que esses, então esse aqui você pode pular bonito, não vale a pena. Em quinto lugar, eu coloquei O Menino do Bosque, O Menino no Bosque, do Harlan Coben. Chato. Nossa, que livro chato. Nada de excitante acontece nesse livro. E é pra ser um livro de suspense, que acontece várias coisas, com um capítulo curto. Ele é um autor super popular nesse gênero. E eu achei chato. Ele não conseguiu entregar nada demais, e aí ele ficava contando histórias secundárias de personagens aleatórios que não se conectavam com a história. O título desse livro não tem a ver com o mistério principal. Tem a ver com um personagem que eu acho que ele queria fazer uma série de livros com ele investigando coisas. Eu acho que é isso. Eu vou dar mais uma chance para esse autor, mas ele parece um grande tiozão escrevendo histórias sem profundidade. Daí, em quarto lugar, temos ela novamente, a querida Frida McFadden com The Wife Upstairs. É um livro que tecnicamente ainda não saiu no Brasil, eu acho que saiu em Portugal, que é A Mulher no Andar de Cima, mas, né, aqui no Brasil ainda não. Eu li esse livro porque eu criei uma mini hiperfixação nessa autora e nos supostos casos de plágio que ela está envolvida, e esse era um dos livros que era mencionado. Porque ele, supostamente, se parece muito com Verity. Pra quem não sabe, eu odeio Verity. Infelizmente, achei que eu fosse gostar desse livro da Colleen Hoover, mas não foi o caso, odiei, foi o pior livro que eu li ano passado. Daí, né, peguei esse livro e, meus queridos, é muito parecido com Verity. Ele tem certos elementos diferentes e eu devo dizer que entre Verity e esse livro, eu odiei menos esse livro. Vou até pegar aqui o sumário que eu fiz para vocês verem o quão é parecido. Após um acidente devastador, sua mulher fica presa no próprio corpo e ele precisa de alguém para ajudá-lo a cuidar de tudo e terminar a sua obra. Ele encontra esse alguém, mas ele mal sabe que a nova mulher descobriu um documento da esposa cheio de segredos da família. As diferenças aqui no caso é que o autor é o marido, não é a mulher incapacitada, ela tá indo lá para ser a cuidadora, né, não para escrever o livro, e que mais? Ela não encontra o documento lá de um próximo livro, ela encontra um diário.
vou deixar vocês com essa, tá bom? Daí agora chegamos no nosso pódio. Em terceiro lugar, eu coloquei Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Finney. Eu não gostei desse livro. Eu acho que eu dei 1,5 pra esse. Horrível. É sobre uma mulher... Não, mentira. É sobre um casal, né, que já estão casados há o quê? 10 anos. Vão comemorar esse aniversário de 10 anos. Eles ganham numa loteria uma viagem para uma cabana no meio do nada, no meio da neve. E aí coisas começam a acontecer nessa cabana, nessa casa. Pessoas ficam aparecendo, e aí temos um negócio para adicionar nesse mistério, que é o marido, ele tem cegueira facial? Como é que fala? Eu esqueci como é que fala, mas é tipo assim, ele enxerga, mas ele não consegue diferenciar rostos, pra ele todo mundo é a mesma pessoa, ele não tem essa diferenciação. Só que assim, meu querido, não é possível que você, por mais que não consiga diferenciar rostos, não consiga diferenciar as pessoas pelo cheiro, pela voz, pela personalidade, pelos trejeitos. Não é possível, entendeu? E aí parte do mistério, né, do plot twist, obviamente, envolve esse negócio dele de não conseguir diferenciar pessoas. E aí eu achei a escrita um pouco vergonha alheia, tá? Eu achei bem cringe. Não gostei tanto assim. E aí todo mundo é chato. E aí tem toda essa deficiência dele. Não gostei. Não gostei. Não é pra mim, não é o tipo de livro que eu vou gostar. E é isso. Vamos para o top 2. Em segundo lugar, temos ela novamente, Freida McFadden, com Do Not Disturb. Eu acho que esse livro vai sair ano que vem aqui no Brasil, se eu vi certo. Não lembro por qual editora. E novamente eu estava com hiperfoco em ler as obras que supostamente são plágios de outras obras famosas. E esse aqui tava lá na meioca, porque é basicamente Psicose. E eu amo Psicose. Esse livro, esse filme, cara, eu sempre amei o filme, e aí eu li o livro e eu fiquei ainda mais apaixonada. E aí ela me entrega essa história. Ela conseguiu me deixar com muita raiva. Eu passei muita raiva nessa história. Foi quando eu realmente entendi que a Freida McFadden não vai conseguir escrever uma história que eu ame. Eu ainda vou ler os livros dela porque eu tenho essa curiosidade mórbida por que ela vai escrever? Sim, infelizmente, sim. Mas não acho ela boa. Pra vocês terem uma ideia, é sobre uma mulher que comete um crime e aí ela foge, acaba tendo que parar num hotel no meio do nada, numa viela, não é viela, numa avenida, numa highway, mas, né, separada da principal. E aí quando ela chega nesse motel, ela é atendida pelo dono do motel, que ele é meio estranhinho, mas ao mesmo tempo meio charmoso, e a casa dele, pessoal, fica obviamente atrás do motel. Isso é só assim, falando por cima, porque ao invés de ser Motel Bates, né, é o Motel Baxter. O dono do motel não é o Norman Bates, é o Nick Baxter, tá? Temos a casa no fundo do motel, que é da família. Temos uma mulher esgueirando ali pelas janelas naquela casa da família. Na meioca do livro acontece uma coisa com essa personagem principal e aí a gente muda a perspectiva para a irmã dessa personagem principal. O problema é que ela não fala, ela não promove esses livros, ela não coloca nesses livros à venda como se fosse um reconto de X, como se fosse um reconto de Psicose, como se fosse um reconto de Verity, blá 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 blá. Não, é a história original, que sai tudo da cabeça dela. Ela não menciona essas outras histórias. Mas, gente, pelo amor de Deus, esse aqui, esse aqui foi um caso absurdo. Escreve na primeira pessoa. Né? A gente tá na cabeça das personagens. E aí, certa personagem dessa história, que a gente está na cabeça, acompanhando todos os pensamentos, do nada é revelado que ela tá fazendo isso por outra coisa, e ela é do mal, e ela é despirocada, e ela não sei o que. Eu odeio o livro assim, porque não funciona. Pra mim, não funciona. Pra mim, é um golpe baixo dos autores. Você tá na cabeça dessa pessoa e você não consegue compartilhar todas essas coisas que ela fez, que ela fala, que ela pensa, só pra fazer a gente de trouxa. Não gosto. E aí, com isso, eu puxo o gancho pro meu primeiríssimo lugar, porque ele também entregou essa mesma pataquada que eu não gosto, que é Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Eu já li um outro livro dela no passado, foi a primeira vez que eu li alguma coisa dela, e eu já não gostei muito. Eu achei a escrita dela meio cringe, e aí aqui, obviamente, continua sendo meio cringe. E é sobre uma mulher que decide defender o marido dela, que foi acusado de ter desvivido a amante dele. Cara, que atitude de corna bizarra, mano. Não dava pra comprar, porque ela, em
todos os aspectos da vida. E ela é alguém que fala e fala e fala que ela é foda, né? A personagem principal, no caso. Ela é foda, uma mulher empoderada, ela é uma grande advogada, ganha muito. E aí ela vai defender o marido. E cara, esse marido foi um dos piores homens que eu já tive que ler na minha vida. Que molequinho insuportável. Cara, menininho mimado que já tem mais de 30 anos e é inútil, não faz nada da vida, não sabe fazer nada direito, depende de todas as mulheres que aparecem na vida dele pra ajudar ele a fazer qualquer coisa, a sobreviver. Ele é um saco. E o pior de tudo é que parte da perspectiva era dele. Então a gente tinha os pontos de vista da principal, né, da advogada corna, e aí a gente tinha também as perspectivas desse Tonhão insuportável. Não deu pra mim, odiei, e aí depois só no final que a gente tem a grande revelação que eu achei baixa, novamente, péssima, de mau gosto, é só pra fazer a gente de trouxa e ela não construiu isso pra fazer sentido. Eu não acho que ela construiu. Mas enfim. Eita, a luz abaixou aí, não sei se afetou demais a qualidade do vídeo, peço perdão. Mas é isso, esses foram os livros que eu mais odiei. Não recomendo, mas tá tudo bem você gostar também, a minha opinião não é lei, eu não sou especial. E é isso, aguardem porque eu vou trazer também as melhores leituras do ano. Ah, e não se esquece de se inscrever, por favor, que eu quero crescer aqui, eu quero conseguir fazer mais vídeos e ver gente assistindo. Me segue nas redes sociais porque eu também crio muito conteúdo pra lá e eu gosto de conversar com vocês. Coloca aqui nos comentários qual foi a pior leitura que você fez esse ano. Um beijo, até a próxima!